Olá para você que nos acompanha no Câmara e Você, espaço de informação, prestação de serviços. Quer saber o que faz o vereador, a vereadora? Acompanha aqui indicações, requerimentos, temas debatidos em plenário e também nas comissões temáticas e que são vocalizados, reverberados aqui no programa com os vereadores. Hoje o Câmara e Você recebe Matheus Gianello, vereador pelo PL. Vereador, obrigado pela gentileza, bem-vindo. Obrigado Leandro, obrigado pela oportunidade de estar aqui discutindo um pouco sobre os nossos projetos, sobre as nossas ideias e principalmente deixar a gente mais perto de você. Perfeito. Vereador, o senhor está no primeiro mandato e sempre tem falado muito nas oportunidades, especialmente na Câmara, da modernização, da necessidade de evitar burocracia, de atualizar com as tecnologias existentes. Ao longo praticamente aí dessa metade de mandato de legislatura, o que já avançou neste sentido? Olha, acho que essa bandeira da gente trazer as pessoas mais perto dos políticos, ela é fundamental e a gente no nosso gabinete, no que a gente pode, ou seja, aqui dentro da Câmara, conversando com o presidente, a gente tem algumas medidas que estão andando por aí, como o papel zero. A gente já sabe que essa medida foi implantada na prefeitura e o problema é que a gente ainda não tem essa comunicação com a Câmara. Então são algumas coisas até meio retrógradas que a gente tem aqui, como por exemplo, fazer um processo digital dentro da prefeitura e ter que imprimir para mandar para a Câmara. Então esse a gente já conversou com o presidente Tite, tá indo muito bem. A gente tá fazendo essa comunicação com a prefeitura para diminuir o uso do papel, que é uma burocracia, que é uma coisa que atrasa o nosso ambiente. Perfeito. Aqui na casa, além dessa questão do papel que é muito importante, agora mais perto, conhecendo a rotina, a dinâmica da Câmara de São Caetano, tem outras ações que é possível também gerar essa agilidade, economia, que facilitaria ainda mais o dia a dia da vereança e da população? Super, a gente tem duas ideias também, que são as votações por fórum, que já está rolando em outros municípios. A pauta das sessões aqui da Câmara de São Caetano, nós votamos muitos pareceres de inconstitucionalidade. A gente tem uma comissão muito boa que estuda a legislação e os pareceres anteriores para poder falar se aquele projeto é constitucional ou não. Então já sai da comissão com uma bagagem muito boa. Não tem por que a gente gastar o tempo das sessões votando um parecer de inconstitucionalidade. Por que a gente não coloca no fórum para votar a derrubada ou não desse parecer? Parecer derrubado, parecer de inconstitucionalidade derrubado, aí sim a gente joga o mérito na discussão, que é onde a gente vai produzir para a cidade. Quando o senhor fala de maior participação, inclusive das pessoas no dia a dia da Câmara, hoje, claro, a gente tem as transmissões aqui ao vivo, das sessões, das audiências públicas, momentos como esse também do Câmara e Você. Que outros momentos o senhor vislumbra, projeta, que pode reforçar, ajustar essa participação da sociedade? Olha, como vereador, aí eu já não falo pela Câmara, assim como vereador, a gente tenta se aproximar muito das pessoas da nossa cidade. Nós temos um canal na internet que é o Cidadão Participa, que está dentro do nosso site e que é amplamente divulgado nas nossas redes sociais, onde as pessoas podem trazer qualquer tipo de demanda, qualquer tipo de sugestão para o nosso gabinete. E isso é bem utilizado pelos nossos eleitores e está ajudando muito na nossa divulgação. Além disso, a gente está colocando nas nossas redes sociais e no nosso site a pauta das sessões de terça-feira, que acontecem nas terça-feiras, e às vezes as extraordinárias que acontecem em outros dias. Então a gente tenta saber, o que será que a população acredita que deve ser o voto em tal projeto ou não, e depois a gente bota também a justificativa. Então, se você quiser saber todos os votos do Matheus, no nosso site está lá. E isso fica com uma prestação de contas. Exatamente, uma prestação de contas semanal. Isso traz as pessoas para perto. Me lembro na última oportunidade que nós conversamos, vereador, o senhor falava a respeito do código de conduta, né? O compliance, como hoje tem muito sido discutido e falado na sociedade. Como é que está a implantação desse compliance? Olha, a principal parte são duas coisas diferentes, né? O código de ética e o código de compliance. O código de ética seria para o comportamento, sim, dos vereadores, e é um assunto que a gente trata também com o presidente, mas isso, por enquanto, a gente deixa em stand-by. O código de compliance, ele serve muito mais para a relação com a prefeitura, com os seus fornecedores. Por quê? Aqui a Câmara, a gente não tem contratos tão grandes igual a prefeitura. Então, você já tem alguns municípios, inclusive, esse código foi base do livro que eu lancei quando eu fazia minha pós-graduação
Então, a gente trouxe tudo que a gente escreveu lá, de como que as prefeituras têm que administrar um código de compliance e como tem que, muitas vezes, exigir das empresas grandes que vêm a prestar algum serviço para a prefeitura, que elas estejam em compliance. Que em compliance, no inglês, é o de acordo com as normas, de acordo com as leis, para não acontecer isso, de uma empresa mal falada trazer algum prejuízo na imagem da prefeitura. Tá, mas como é que está essa discussão hoje? O que falta para ser praticado, regulamentado? Olha, isso daí é um projeto, foi uma indicação que a gente fez, afinal a gente não consegue interferir diretamente na prefeitura nesse sentido, mas é um projeto de lei que a gente fez a indicação, que é uma indicação de projeto de lei do Executivo, que tem mais de 80 páginas. Então, assim, todas as reuniões que a gente conversa com o Executivo, é um assunto muito delicado, um assunto que a gente tem que pensar também na possibilidade de contratação, se a gente não vai inviabilizar algumas contratações pela prefeitura, mas todas as conversas que a gente tem lá no Executivo são bem produtivas. Acredito que é um projeto de longo prazo, mas um dia não só São Caetano, mas como as outras cidades também vão adotar algo do tipo. Outro tema que sempre a gente tem questionado aqui no Câmara e você, vereador, é essa retomada da pandemia. E uma das grandes consequências por tudo que aconteceu, infelizmente, é a social. A necessidade de proteção social, de programas assistenciais, o maior número de pessoas de contingente em situação de vulnerabilidade. O que a Câmara, a Prefeitura podem discutir no intuito ou de retomar benefícios que estavam em vigor no pré-pandemia ou até mesmo em novos benefícios? Se você pegar a cidade de São Caetano, Leandro, a cidade de São Caetano é uma cidade muito rica. Mas é muito rica por quê? Porque a gente tem uma previsão esse ano de arrecadar por volta de 1,7 bilhão de reais para uma cidade que tem aproximadamente entre 160 mil e 170 mil habitantes. Isso dá um poder de investimento para o Executivo de mais de 10 mil reais por pessoa. E numa cidade que a gente tem que fazer com que o dinheiro de São Caetano fique em São Caetano, nós temos que investir em programas que façam essa movimentação na nossa economia. Então, aqui em São Caetano, nós temos 3 programas tão importantes de geração de renda que ficaram parados durante a pandemia. Então, ano passado, uma das nossas conquistas como vereador, porque nós sim fizemos pressão no Executivo para retornar, foi o agente jovem, o agente sênior e o Mais Oportunidades. 3 programas que são muito parecidos, que dão a oportunidade das pessoas se capacitarem e voltar ao mercado de trabalho ganhando uma bolsa. E essa bolsa, normalmente, é o quê? Ele gasta aqui em São Caetano, melhorando o comércio, o local e outras coisas aqui da cidade. Então, gerar economia, gerar esses benefícios, colocando as pessoas para trabalhar e aprendendo, porque agora esses cursos, esses programas também têm cursos do Senai, inclusive, só traz melhorias para a sociedade, tanto no âmbito social quanto no âmbito econômico. E todos vão voltar? Tem informação da Prefeitura aqui para a Câmara que todos esses programas sociais, assistenciais, eles serão restabelecidos? Há essa perspectiva? Todos os 2 já voltaram, inclusive já tem a previsão de já voltar. Eles são por 6 meses. Perfeito. E eles foram aumentados por mais 6 meses. O único ainda que não voltou foi o agente jovem. Tá. Mas que tem previsão de voltar. Tem previsão para voltar. São 3 programas que são essenciais aqui no âmbito social. Eu, inclusive, como tive a oportunidade de trabalhar na parte social, sei da importância que eles têm para as pessoas que participam e também para o desenvolvimento da cidade. E de uma forma geral, vereador, repito, abrimos a entrevista aqui falando que o senhor está no primeiro mandato e já num mandato extremamente atípico. Um primeiro ano marcado fortemente pela pandemia, pela segunda onda, que foi até mais intensa do que a primeira, protocolos, restrições, sem participação pública nas sessões virtuais, e agora no segundo ano, graças a Deus, um cenário bem avançado. Como é que tem sido para o senhor exercer a vereança em momentos tão distintos como estes? Olha, é muito desafiador, né? Ano passado, além da pandemia, a gente teve um prefeito que era o presidente da Câmara e um vice-presidente da Câmara que foi o nosso presidente aqui. Agora a gente tem o nosso prefeito por direito que ganhou a eleição, que é o José Auríquio, e o Tite voltou para a Câmara. Então, tanto na parte da pandemia quanto na parte política, foi um desafio para o nosso gabinete. Mas sempre levando a transparência, a gente conseguiu fazer as nossas coisas. A gente não importa, eu falo a gente porque o nosso gabinete trabalha muito junto.
e junto com as pessoas. Então não é só o Matheus vereador, e sim todas as nossas causas e todas as pessoas que estão junto com a gente, que acabam fazendo parte das nossas decisões. Então sempre levando a informação para o pessoal, sempre mostrando o que a gente está fazendo. Eu acredito que o nosso primeiro 1 ano e 4 meses foi super dentro do nosso esperado. E agora retomou praticamente muito perto da normalidade em relação a agendas presenciais, atendimento do mandato, isso está retomado, vereador? Sim, hoje praticamente tudo. A gente, ano passado, realmente as visitas foram um grande empecilho, né, pra gente. Era muito difícil tanto receber as pessoas aqui dentro do gabinete e fora dele visitar as casas, mas agora, já com praticamente a maioria das restrições do governo, o governo do estado retirou a maioria das restrições, a gente está conseguindo voltar às casas das pessoas, ouvir bastante a população, fazer bastante. Ano passado foi marcado pelas ligações e pelo WhatsApp. Esse ano também a gente vai continuar com isso, mas a gente quer agora aumentar esse nosso contato, né? Esse tete a tete que faz tão bem para a política, né? E para fechar, falando na modernização ainda, outro tema importante, entra a legislatura, sai a legislatura, a gente sempre ouve muito falar, tem que reformar, tem que mudar a lei orgânica do município. Olha, tem muitas leis que estão desatualizadas, precisa fazer, muitos até batizaram, revogaço, dá para compilar, etc. O senhor se debruçou sobre isso também? Acredita que tem um ambiente favorável para fazer isso, por exemplo, ao longo agora de 2022? Com certeza, com certeza. A gente já tinha uma comissão ano passado que já falava sobre o tema. E esse ano essa comissão manteve, a gente está mudando só algumas coisas nela e tem tudo para dar certo. Porque eu falo que é o seguinte, imagina que você tem um quarto cheio de sapato. Aqui em São Caetano, mais de 7.000 sapatos. E você vai entrar nesse quarto para procurar um. É muito difícil, são 7.000 pares que você tem lá. Então a gente precisa fazer uma compilação das leis que não funcionam, que são inéquas muitas vezes, e excluir elas do nosso ordenamento. Aí com um número menor de leis, a gente vai acabar ajudando na desburocratização. Então vai deixar mais fácil o acesso à lei para as pessoas e isso está indo super bem. A gente, junto com os outros vereadores da comissão, a gente tem discutido bastante e tenho certeza que nesse mandato ainda sai alguma coisa desse tipo. Vereador Matheus Gianello, do PL, participando aqui do Câmara e Você. Vereador, obrigado pela gentileza da entrevista. À vontade para suas considerações finais. Bom, pessoal, mais um meio da gente, do pessoal da Câmara, dos vereadores estarem perto com você, com a população. Então, acredito que vocês com certeza agora vão saber mais sobre o nosso dia a dia, sobre as coisas que acontecem aqui dentro. Estou à disposição para falar com todo mundo no nosso site, nas nossas redes sociais, no nosso WhatsApp, no Cidadão Participa. Nós aqui somos apenas um representante. Então quem fala é você, quem fala é o pessoal que está assistindo a gente. Estamos à disposição para levar a tua vontade aqui em discussão para a cidade. Tá certo? Um abraço, pessoal. Leandro, obrigado pela oportunidade mais uma vez. Obrigado, vereador. Obrigado a você que nos acompanha. Este foi mais um Câmara e Você. Até a próxima.